Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Veja só que interessante, né? Às vezes a gente começa a pensar na palavra e realmente meditar naquilo que a palavra nos diz, né? E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Eu me peguei pensando muito nisso e perguntando a Deus algumas coisas, né, em relação à minha vida, em relação a tudo que eu estou vivendo. E eu creio que você também faz isso, né? Isso é uma coisa até que normal. Quando a gente se depara com alguma coisa da palavra, a gente orar e falar com o Senhor, né? E eu falei, Deus, mas muitas pessoas, né? Até mesmo eu, em muitos casos, em muitos acontecimentos, não me sinto como mais do que vencedor. Mas o que faz, né? Uma pessoa ser vencedora, né? O que faz um ser humano ser vencedor, na verdade. E Deus me levou a muitas coisas, amados, e uma coisa muito interessante é não desistir, né? Só vence quem não desiste. Só vence quem permanece. Só vence quem não volta atrás. Só vence quem não tem medo de ser vencedor. Essa é a verdade, porque ser vencedor não é fácil. Passar por uma luta, porque você vai passar por uma luta. Só vence quem passa por um jogo, por uma competição, por alguma coisa, por uma luta, por uma tentação, por um período difícil, né? Por uma tribulação, por um gigante, alguma coisa. Então, assim, não pense que vai ser fácil ser vencedor, mas nem, não é porque não é fácil que quer dizer que é impossível. Então, a palavra que eu quero que você entenda hoje: você não é vencedor por um único motivo, porque você desiste de ser vencedor. Você não está alcançando lugares maiores, alcançando níveis maiores, porque você desiste no meio do caminho. E é muito simples para nós, né? Pegarmos a nossa humanidade e colocar a culpa na nossa humanidade, falar eu sou fraco, a minha carne é fraca, mas Deus te deu um espírito de ousadia. Deus não te deu um espírito de escravidão. Muito pelo contrário, Deus te deu um espírito de coragem, de ousadia, de força. Então você tem o que alimentar esse espírito. Interessante, porque todos os dias nós podemos escolher sermos vencedores. Sabe? Muitas vezes a gente almeja um projeto, vai passar por uma coisa e a gente quer ser vencedor naquilo, mas todos os dias há uma luta. Todos os dias acontece essa luta é ferrenha, essa luta não para. Essa luta é todos os dias dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Você tem que vencer você mesmo, você tem que vencer a circunstância que você está, você tem que vencer as outras pessoas que às vezes falam algumas coisas de você, você tem que vencer talvez alguma coisa no seu trabalho, você tem que vencer, 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 porque Deus te fez mais do que vencedor e a sua a assinatura de Deus em você é que você é vencedor. Não desista. Uma das coisas que nos fazem desistir, desistimos muito fácil. Às vezes planejamos alguma coisa, temos um projeto, lançamos, né? Começamos bem, começamos fervorosos, começamos com a nossa expectativa lá em cima, mas não terminamos da mesma maneira. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração a respeito de qualquer área da sua vida, né? Não sei o que Deus tem mostrado para você e não sei o que você tem mostrado para Deus de você mesmo. Essa é a intenção, né? O que você tem oferecido, o que você tem pedido, o que você tem conversado, o quanto você está conectado com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Mas veja só que interessante, eu estava lendo a palavra, e a palavra diz assim, ó, lançai toda a sua ansiedade sobre Ele, né? Porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós colocamos alguma coisa diante do Senhor, colocamos uma meta diante de Deus, colocamos um pedido diante do Senhor, fique ciente que haverá um tempo para isso acontecer e concretizar. E só vai acontecer se você não desistir. É uma condição. Só vai acontecer se você não desistir. Lembra aquele versículo? Não se canse de fazer o bem, porque se não desistir, se não desfalecer, no tempo certo você colherá. Então, a desistência faz com que a gente seja perdedores. Quando você desiste de algo, quando você não quer mais saber daquilo, quando você começa bem, mas não termina, não consegue terminar na mesma intensidade que você começou, você aí é um perdedor, porque você desistiu, não porque você não consegue. Não tem a ver com força, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com inteligência, tem a ver com insistir, persistir, querer muito aquilo que você tá colocando diante do Senhor, porque eu sempre digo isso, que o maior interessado em ver você vencedor é o próprio Deus. Ele te fez isso, ele te abençoou na criação. Então, quando a gente
começa a colocar algo diante do Senhor e passamos uma semana pedindo aquilo e profetizando aquilo todos os dias e conversando com algumas pessoas que têm o mesmo alvo e o mesmo objetivo que é o nosso ali naquele momento, você vai se engrandecendo, você vai se tornando forte dentro de você, porque Deus está colocando isso em você, mas você começa a desviar os teus olhos e começa a ver outras coisas que não são o seu foco, a distração. Você começa a ver e fala, poxa, será que eu vou conseguir? A partir desse momento, você perdeu, querido. A partir desse momento, você começou a sua derrota. Será que eu vou conseguir? Se você profetizou isso, se isso veio à sua mente, não, você não estava totalmente armado, né, paramentado, você não estava preparado para tudo aquilo que você mesmo está pedindo. Então veja bem isso. Lançar a ansiedade. Ansiedade é o quê? É querer as coisas rápido. Com Deus não é nada rápido. Deus não tem pressa. Entenda isso, Deus não tem pressa, Deus não tem pressa de nada. Mas, Senhor, a minha vida está passando, os anos estão passando, e daí? Deus não quer saber disso, querido. Na hora certa, as coisas vão acontecer na sua vida se você permanecer. Não ache que as coisas vão acontecer porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer porque você permanece, você está permanecendo naquilo que você quer, naquilo que você está colocando diante do Senhor. Lance a sua ansiedade, lance a sua pressa, lance, sabe, o seu imediatismo. Lance no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Olha a palavra, Ele já tem cuidado de você. Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus não fala comigo. Ele tem feito tudo isso com você sempre. Acontece quando você está distraído com outras coisas, colocando seu foco em outras coisas, você não percebe. A voz de Deus não é perceptível para as pessoas que não estão focadas nele. Entenda isso, querido. Deus fala com você todos os dias. Sabe esse sonho aí que você tem sonhado há muito tempo? Permanece nele. Permanece nele, não importa o tempo. Não importa. Lance a sua ansiedade. A ansiedade, quando você fica ansioso, você tem pressa de acontecer. E porque não acontece, porque não é do seu jeito, você desiste. E se você desiste, você nunca vai alcançar. Pega isso, se liga nisso, abre essa chave na sua mente. Não importa o que os outros estão passando, o que os outros estão vivendo, os outros estão buscando as coisas deles, querido. Busque a sua. Não se compare com outras pessoas, mas busque aquilo que Deus tem colocado para você. Busque o seu propósito em Deus. Busque aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você pense. Busque isso no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana aí maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Não desista nunca, não desista nunca. Às vezes você vai ter que mudar um pouco o seu caminho, mudar o processo, né? Mudar os planos, né, para alcançar, porque Deus vai te dar a direção. Mas desistir não é para um cristão. Se você desiste, você não é vencedor, porque um vencedor nunca desiste. E Deus não colocou um espírito de derrota em você, mas colocou um espírito de ousadia e de coragem. Amém? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.